Você já parou para pensar como os videogames se tornaram essa potência cultural e tecnológica que conhecemos hoje? Tudo isso só foi possível graças a alguns jogos que quebraram barreiras, criaram gêneros e conquistaram o mundo. Neste vídeo, você vai conhecer os 10 jogos mais influentes da história dos videogames. Títulos que não só fizeram sucesso, mas mudaram tudo. Então, já deixa o like e bora pro vídeo. Pong. Criado por Al Alcorn para a Atari, Pong simulava uma partida de tênis de mesa com gráficos ultra simples. Foi instalado como teste em um bar da Califórnia, e no dia seguinte, a máquina travou, de tanto que estava cheia de moedas. Pong foi o primeiro sucesso comercial dos games, e mostrou ao mundo que havia um mercado milionário em potencial. De simples distração para jovens em bares, os videogames se tornaram um fenômeno cultural, graças a esse jogo. Curiosidade: inicialmente Pong era só um exercício técnico interno, e acabou fundando uma indústria. Space Invaders. Desenvolvido pela japonesa Taito, Space Invaders trouxe inimigos que reagiam à sua destruição, acelerando o ritmo de jogo. Foi o primeiro jogo a realmente causar um vício em massa, com filas gigantescas em fliperamas. No Japão, houve escassez de moedas de 100 ienes e o governo precisou produzir mais por causa de um jogo. Ele popularizou o gênero shoot'em up, deu origem ao conceito de pontuação máxima e inspirou décadas de jogos de tiro. Curiosidade: a trilha sonora era minimalista, mas ficava mais rápida conforme o jogador progredia, criando uma tensão crescente. Pac-Man. Criado por Toru Iwatani, Pac-Man surgiu de algo simples: uma pizza com uma fatia faltando. Em uma época dominada por jogos de guerra e esportes, Pac-Man apostou em cores vibrantes, personagens simpáticos e jogabilidade acessível. Foi o primeiro jogo a conquistar tanto o público masculino quanto o feminino, o que ajudou a expandir os videogames para uma nova audiência. Seu impacto foi tão grande que virou desenho animado, trilha sonora de sucesso e até tema de marchinha de carnaval. É um dos personagens mais reconhecidos do mundo, ao lado de Mickey Mouse e Mario. Sabia que cada fantasma tem um padrão de perseguição específico? Blink persegue diretamente, Pink tenta interceptar, Ink é imprevisível e Clyde age de forma estranha. Não era aleatório. Tetris. Criado por Alexei Pajitnov na União Soviética, foi o primeiro game soviético a conquistar o Ocidente. Quando chegou ao Game Boy, em 1989, virou febre mundial. Jovens, adultos e até idosos se apaixonaram pelos blocos. É o jogo mais portado da história, disponível em mais de 65 plataformas diferentes. Sua simplicidade de regras e profundidade estratégica tornaram Tetris um exemplo de jogo perfeito. Curiosidade: foi o primeiro jogo jogado no espaço por um astronauta russo em 1993. Super Mario Bros. Após o crash da indústria em 1983, muitos achavam que videogames eram moda passageira. A Nintendo lançou Super Mario Bros. Junto com o NES e trouxe a indústria de volta à vida. Introduziu level design inteligente, power-ups, múltiplos mundos e uma jogabilidade precisa como nunca se viu. Vendeu mais de 40 milhões de cópias, sendo o jogo mais vendido do mundo por décadas. Curiosidade: o design do bigode de Mario foi feito para facilitar o reconhecimento facial nos pixels limitados da época. The Legend of Zelda. Zelda foi o primeiro jogo a permitir salvamento de progresso em cartucho, graças a uma bateria interna. Criado por Shigeru Miyamoto, o jogo foi inspirado em suas aventuras de infância em cavernas e florestas. Trouxe o conceito de exploração não linear, puzzles e progressão de itens em um mundo aberto. Influenciou praticamente todos os RPGs e aventuras que vieram depois. Curiosidade: o nome Zelda foi inspirado na esposa do escritor F. Scott Fitzgerald. Street Fighter 2, o primeiro jogo de luta com personagens distintos, combos e profundidade técnica real. Popularizou as versões turbo nos fliperamas, criando uma verdadeira cena competitiva. Foi o pilar do nascimento dos esportes, com torneios organizados em várias partes do mundo. Cada personagem tinha sua nacionalidade, estilo de luta e história. Um diferencial imenso para a época. Curiosidade: os combos surgiram de um bug acidental, que foi mantido por ser divertido. Sonic. Criado pela Sega para competir com Mario, Sonic era mais rápido, radical e tinha atitude. Com músicas marcantes e fases vibrantes, ele fez a Sega dominar o mercado americano por anos. A ideia do personagem surgiu da mistura de um tatu-bola, um coelho e o visual de Michael Jackson.
Sonic ajudou o Mega Drive a ultrapassar o Super Nintendo por um bom tempo nas vendas no ZUA. Curiosidade, a fase Green Hill Zone foi criada primeiro e o jogo inteiro foi desenvolvido ao redor dela. Doom. Desenvolvido pela id Software, Doom levou os jogos de tiro a outro nível com gráficos pseudo 3D, trilha sonora agressiva e armas pesadas. Foi um dos primeiros jogos a permitir multiplayer via LAN, plantando as sementes do online competitivo. Também popularizou os mods criados pela comunidade, algo comum até hoje. Curiosidade, Doom era tão popular que empresas precisaram bloquear seu uso em horário de trabalho. Pokémon Red and Blue. Pokémon Red and Blue chegaram ao ocidente no final dos anos 90 e mudaram tudo. Com a proposta de capturar, treinar e batalhar com criaturas carismáticas, o jogo criou uma verdadeira obsessão entre crianças e adolescentes. Além da diversão, Pokémon também incentivava a interação no mundo real. Era preciso trocar monstrinhos com amigos para completar a Pokédex. Foi um dos primeiros jogos a se tornar um império transmídia, expandindo rapidamente para anime, cards, brinquedos, filmes e muito mais. Red and Blue venderam mais de 30 milhões de unidades, sendo responsáveis pelo nascimento de uma das franquias mais lucrativas da história do entretenimento. Curiosidade, a ideia do criador, Satoshi Tajiri, veio de sua infância colecionando insetos nos campos do Japão. Ele queria que os jogadores tivessem a mesma sensação de descoberta e aventura. Esses foram os 10 jogos que mudaram a história dos videogames. Eles foram além do entretenimento. Criaram movimentos, inspiraram gerações e provaram que os videogames são arte, cultura e tecnologia. Qual desses marcou a sua vida? Comenta aqui embaixo. E se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Global Curiosidades e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Até a próxima!